Fala aí, rapaziada que me acompanha no canal Complexo Vascaíno. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Galera, o Vasco vai enfrentar o América Mineiro domingo, né? O jogo acho que vai ser, se eu não me engano, às 6h30 ali da noite. E, cara, o Vasco, eu acho que já venceu esse jogo. Por causa de alguns motivos. A gente lembra que o América Mineiro, matematicamente, já está rebaixado para a segunda divisão. O América Mineiro que demitiu seu técnico Fabian Bustos. O América Mineiro, que é um dos piores times jogando como visitante, como mandante e como visitante. São Januário vai estar votado. Tudo ao nosso favor. Estou errado em pensar assim, cara? O Vasco, se ele realmente quiser fugir, escapar de uma possível queda para a segunda divisão, se passa muito em vencer esse tipo de jogo. Sim, em vários momentos desse ano, a gente fracassou contra esse tipo de adversário. Que tipo de adversário? Contra times que estão ali na parte de baixo. A gente lembra que no primeiro turno, né, a gente perdeu em São Januário para Goiás, a gente perdeu em São Januário para o Bahia, a gente perdeu em São Januário para o Cruzeiro, entre outros times. Mas, dessa vez, o time vamos dizer assim, se consolidou nessa disputa, né? E vamos enfrentar um time que já está na segunda divisão, né? Então o Vasco, cara, tem que ganhar esse jogo. O Vasco, a gente tem que confiar que já ganhou esse jogo, porque não é possível, sabe? Não acho que o jogo vai ser simples, da gente ter uma goleada e tal, mas eu acho que o Vasco ele tem total condições de passar com tranquilidade pelo América Mineiro. O que vocês acham? Eu estou errado de pensar assim? O jogo vai ser difícil? Vai ser difícil. Mas eu acho que o Vasco tem total condições de sair vencedor nessa disputa contra o América Mineiro, cara. O que vocês acham? Lembrando que a tabela, ela ontem não trabalhou muito para o Vasco, né? Os times que jogaram ontem foram vários times da parte de cima da tabela, né? Hoje que a gente vai ter bastante jogos ali da parte de baixo, né? Eu destaco que a gente vai ter Goiás e Santos, onde a gente tem que secar ali o Santos, né? A gente tem que torcer para o Goiás vencer, ou talvez o empate, né? Talvez o empate seja até um bom resultado. A gente tem ali também Corinthians e Atlético Mineiro, onde o Corinthians, ele periga ainda tá com perigo ali de cair para a segunda divisão, né? Então eu acho que a gente pode secar o Corinthians sim, a gente tem que torcer para o Atlético Mineiro vencer, né? A gente tem ali também Bahia e Cuiabá, extremamente importante o Cuiabá conseguir vencer o Bahia, né? E a gente tem um jogo que aí não envolve a parte de baixo da tabela, né? Que é o Botafogo e o Grêmio, e é um verdadeiro tanto faz, né? Pro torcedor vascaíno que quer que o Botafogo seja campeão, o Botafogo tem que vencer esse jogo e vai jogar em São Januário, né? O Botafogo que vai jogar em São Januário. Mas isso não envolve muito a nossa briga, né, nesse campeonato, onde a gente tem esperança também voltando para a partida, que aparentemente o Rossi e o Marlon Gomes vão estar disponíveis para esse jogo, né? Isso é muito importante. Eles reforçarem a gente pode ter um grande reforço nessa reta final de Campeonato Brasileiro, né? Que é a volta do Rossi e do Marlon Gomes. Eu espero que eles voltem com a mesma intensidade que eles estavam ali no momento que eles saíram, né? O Vasco ganha demais com esses dois jogadores. Eu tinha até destacado uns vídeos atrás que o Verratti, eu acho que ele se potencializa muito com o Rossi. O Rossi, eu não vi ninguém no Vasco ainda conseguir fazer isso. O Rossi é um grande lançador. A gente fala, eu destaco, a gente tem o líder de cruzamento certo do Campeonato Brasileiro, que é o Piton, isso, aquilo. Mas, cara, o Rossi, ele consegue dar um cruzamento rasante, cara. Rasante, onde naquele momento ali, naquela arrancada que a gente deu contra a Fluminense, aquela arrancada que a gente deu contra a Coritiba, se passou muito, né, nesse jogo do Rossi. Então eu espero que o Rossi volte e ele consiga fazer aqueles jogos que ele fez naquele momento que ele entrou para ajudar a gente, né? Infelizmente o Rossi teve uma lesão, acredito eu, cara, que se o Rossi tivesse se mantido, a gente teria um pouco mais de pontos, talvez em alguns jogos a gente tivesse conquistado melhores pontuações, né? Eu destaco ali o jogo contra o Goiás. No jogo contra o Goiás, onde a gente teve muitas oportunidades de fazer o segundo gol, né? Mas os nossos atacantes ali tomaram decisões erradas, Gabriel Peck, né, o próprio Payet, a galera ali, o Prached, sabe, eles não sabiam o que fazer com a bola, então acredito eu que se o Rossi estivesse ali, com a arrancada que ele tem, a gente talvez tivesse conquistado o segundo gol ali contra o Goiás, e trazendo os 3 pontos pra gente, né, mas do jeito que eu falo aqui, até parece que o Rossi é um jogador extraordinário, né, mas na situação que a gente vive, eu acho que é um jogador que com certeza ele ajudaria muito a gente, e com certeza o Rossi é melhor que Alex Teixeira, com certeza o Rossi é melhor do que o
Eric Marcos. Com certeza o Rossi é melhor do que muitas opções que a gente tem hoje à disposição do nosso técnico Ramon Dias, né? O Marlon Gomes também é um jogador que ele começou a jogar muito bem, nos últimos jogos ele entrou muito bem, né? Mas infelizmente ele teve essa lesão. O Marlon Gomes que ele oscila bastante, né? A gente destaca aqui que em alguns momentos desse Campeonato Brasileiro o Marlon Gomes ele decepcionou a gente, né? Já em outras partidas o Marlon Gomes jogou muito bem. Eu destaco aquele jogo contra o Bahia, o Marlon Gomes fez uma partida muito boa. Eu destaco também aquele jogo que a gente perdeu pro Botafogo, no primeiro turno, mas o Marlon Gomes conseguiu jogar muito bem. Então, sem dúvida, são dois jogadores que auxiliariam muito a gente nesse possível retorno pro time principal, né? Então, cara, que a sorte esteja com a gente e que esses jogadores voltem. E seria um jogo importante, né? Um jogo ali contra o América Mineiro pode ser um jogo que o Vasco consiga um resultado bom, um placar elástico, vamos dizer assim, e seja um jogo tranquilo para eles voltarem a readquirir, vamos dizer assim, forma de jogo, né? Ritmo de jogo, que é muito importante no futebol. E quem acompanha futebol sabe muito bem disso. Tranquilo? Rapaziada, eu destaco aqui um ponto interessante também, uma noticiazinha que saiu hoje de tarde. O Vasco vai buscar um acordo com a CBF para contar com o Gabriel Peck para o jogo contra o Cruzeiro. Não haverá jogos da seleção no período, mas o grupo convocado ficará reunido para trabalhos no CT Joaquim Grava do Corinthians entre os dias 13 a 21 de novembro. Vou resumir para vocês. A gente sabe que quem acompanha Vasco aí de perto sabe já que o Gabriel Peck ele foi convocado, né, para a lista ali dos Jogos Olímpicos. Eu achei isso sensacional. O Gabriel Peck é um cara que eu critico muito, mas é um cria nosso e eu quero tudo de bom para esse jogador, né? Mas o período de treino vai bater ali com os jogos decisivos do Vasco, né? A gente tem um jogo contra o Cruzeiro que ele foi adiado e vai acontecer exatamente nessa parada de jogos da seleção, né? E nesse período que vão ter jogos da seleção principal, a seleção olímpica ela vai estar treinando, né? Ela vai estar treinando lá no CT do Corinthians. Então a gente não pode, cara, definitivamente a gente não pode perder o Gabriel Peck. É muito bom, fiquei muito feliz que o Gabriel Peck vai disputar as Olimpíadas, mas, cara, ele tem que ir no momento onde não prejudique o Vasco. O Vasco já tem um elenco tão enxugado, né? Talvez a gente tenha a volta de Rossi, Marlon Gomes, mas talvez eles não volte com ritmo de jogo. E a gente não pode perder o Gabriel Peck. Aos trancos e barrancos, eu critico muito o Gabriel Peck. Gabriel Peck joga mal, o Gabriel Peck toma decisões erradas, mas eu tenho certeza que se a gente tivesse sem ele, a situação estaria ainda pior, né? O Gabriel Peck, que ele é um jogador muito polivalente, ele ajuda muito na marcação, Gabriel Peck volta, marca, Gabriel Peck avança no ataque, acha ali um cruzamento ou alguma jogada. É um jogador que, apesar de tudo, eu acho que ainda tem muito a evoluir, mas eu acho que, no geral, cara, ele consegue mais ajudar do que prejudicar a gente. Se a gente for comparar ele com algumas peças do nosso elenco, como o Serginho, como o Alex Teixeira, com o próprio Payet, né? Eu acho que o Gabriel Peck, ele consegue ter um destaque ainda maior frente a esses jogadores, né? Então o Vasco definitivamente, cara, não pode perder o Gabriel Peck nesse momento. E, cara, beleza, ele vai para a seleção olímpica e tal, mas no momento certo ele treina lá, não pode prejudicar o Vasco. Tranquilo, rapaziada? A gente destaca também que nesse final de semana, no dia 11, né, a gente vai ter... vamos lá, hoje é dia 9, 10, 11. Então vai ser no sábado, né? No sábado a gente vai ter as eleições para presidente do Vasco, né? E é aquilo, cara. A gente sabe que todas as eleições do Vasco tem confusão e tal. A gente já viu que nesse ano, aparentemente, vai ser um pouco mais tranquilo, né? A gente teve ali um abraço entre Pedrinho, Leva esse ano e tal. Então, o meu destaque é esse, né? Vamos ver o que vai acontecer, vamos saber quem vai ser o nosso novo presidente. Com a grande missão, né, de aumentar a capacidade de São Januário. Então, rapaziada, mais ou menos isso que eu trago pra vocês. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Caso você não seja inscrito no canal, se inscreva. Minha frase padrão, Vascaíno ajuda Vascaíno. Ajuda um Vascaíno hoje, não? Então, nesse momento, conto com a sua inscrição, conto com o seu like, conto com o seu comentário. O canal Complexo Vascaíno na área, trazendo vídeo pra vocês todos os dias. E é isso, rapaziada. Valeu, é nóis, tamo junto!